Fala, minha galera do Tec Concursos! E aí, tudo certo com vocês? Professor Bruno Lira na área e a gente vem aqui hoje para trazer questões de direito administrativo, isso, da nossa querida matéria de direito administrativo, beleza? Galerinha, é o seguinte, vem para cá. A minha proposta aqui para vocês hoje é nós trabalharmos algumas questões de direito administrativo da banca CESP-Sebrasp, tá? Temida por muitos, mas a gente vai ver que não tem nada demais. E aí essas questões, pessoal, da CESP, são questões recentes, do ano 2020, acabaram de sair do forno, tá? Então, quentinhas, quentinhas. Então, a gente vai responder aqui questões de temas muito relevantes para a sua prova de concurso, ok? Vem comigo, show de bola. Galera, olha só, o nosso método aqui é o método de foco nas questões, resolução de questões. Então, a teoria que eu vou abordar com vocês é aquela teoria resumida, aquela teoria enxuta, tá? Suficiente apenas para que a gente possa chegar ao gabarito da questão, ok? Então, vem comigo, simbora, vamos lá. Questão número 1. É uma questão que foi lá do Cefaz do Distrito Federal para o auditor fiscal. Em relação à organização do Estado e da administração pública, julgue o item seguinte. O princípio da legalidade se aplica apenas ao Poder Executivo Federal. E aí, pessoal, tá verdadeiro ou falso? Gente, falso, tá? Alternativa errada. O erro tá quando ele fala aqui, ó, apenas. Sempre desconfie, pessoal, quando eu tenho aqui, ó, uma palavra, um termo que seja muito, vem pra cá, para você olhar bem pra minha cara em relação a isso. Quando você tiver um termo muito restritivo, somente, apenas, nunca, ou quando você tem um termo muito ampliativo, todas, sempre, são termos que você deve desconfiar. Vê essa palavra, tem o sinal de concurseiro, ó. Alerta logo, liga o alerta, beleza? Não quer dizer que está errada, não quer dizer que está errada, mas tem uma grande possibilidade de estar, beleza? Então, você tem que prestar atenção, beleza? Então, quando ele fala esse apenas aqui, ela está apenas está errado, tá? Aí vem pra cá, pessoal. Deixa eu te explicar isso aqui só para você não ficar com nenhuma dúvida. O que ele falou na questão é que o princípio da legalidade, ele se aplica apenas ao poder executivo. Isso é o que ele falou na questão. Mas nós sabemos que nós temos outros poderes de Estado. Nós temos o legislativo, e nós temos o judiciário. Executivo, legislativo e judiciário. Pessoal, isso aqui é o básico do direito constitucional, você viu lá também, direito administrativo. Você vai saber, pessoal, que cada um desses poderes, eles exercem funções que são funções típicas e exercem funções que são funções atípicas. Funções típicas são aquelas funções que eles foram criados para exercer, tá? São as funções principais. Atípicas são aquelas funções que eles exercem apenas de maneira excepcional, ok? Funções típicas e funções atípicas. Aí veio aqui para mim, pessoal, olha só. Deixa eu só mudar a cor aqui. Colocar um pretinho para destacar mais um pouquinho. Nós sabemos que no executivo, sua função típica é administrar. Legislativo, função típica é legislar, ou seja, criar normas e fiscalizar. Perfeito. Judiciário. Nós sabemos que a função típica do judiciário, logicamente, é julgar. Perfeito. Acontece aqui, meus amigos e minhas amigas, que essa função administrativa típica do Poder Executivo é o que confere a ele ser como se fosse uma espécie de titular entre aspas, que eu vou explicar a vocês, da administração pública. Isso quer dizer que o Poder Executivo ele é o principal poder que exerce a administração pública. Ok. Mas para nossa finalidade da questão aqui, pessoal, você precisa saber que tanto o Legislativo como o Judiciário também exercem função administrativa. Com certeza. O Legislativo não faz concurso? O Judiciário não faz concurso? Um concurso do Tribunal de Justiça. Quando ele faz concurso, ele não está exercendo seu papel de julgar, não, de forma alguma.
Ele está exercendo o seu papel de administrar. Ele está nada mais que administrando. Quando a galera passou no concurso, você passou no concurso, beleza. Quando você passa no concurso, vai acontecer um ato que é um ato de nomeação. Quando acontecer o ato de nomeação, você estará sendo nomeado por meio de uma portaria de nomeação que será publicada no Diário Oficial. Quando o Poder Judiciário ele edita essa portaria de nomeação, a edição dessa portaria é um ato administrativo. Ele está exercendo a sua função atípica de administrar. Beleza? Professor, legislativo, da mesma forma, faz concurso, paga pessoal, ambos contratam fornecedores, tudo isso é função atípica de administrar. Consequentemente, pessoal, se eles têm função administrativa, isso também quer dizer que tanto no legislativo como no judiciário vai existir, com certeza, a administração pública. Com toda certeza. Vejam, o fato de existir função administrativa em um poder quer dizer que essa função administrativa corresponde à administração pública. Então eu posso dizer que tem administração pública tanto no executivo, tanto no legislativo, como no judiciário. Tranquilo, galera? Beleza? Show de bola. Agora, lógico, quem exerce de maneira típica é o executivo. Por isso que a questão está errada. Porque a questão diz assim, ó, volta para cá. A questão diz, o princípio da legalidade se aplica apenas no executivo. Acontece, gente, que lá no artigo 37 da Constituição Federal de 88, ela vai trazer o nosso LIMP, né? Vai trazer o nosso LIMP, perfeito. O que é isso, professor? Ela vai dizer que, logo no início do caput do artigo 37 da Constituição, diz assim, ó, a administração pública, ela já começa assim, a administração pública, aí você vem para cá. Onde é que está a administração pública? Está tanto no executivo, tanto no legislativo, como no judiciário. Então está em todos os poderes. Mas a Constituição ainda vai além, ela diz, a administração pública direta e indireta de todos os poderes. Ou seja, ela reforça que o artigo está se referindo ao executivo, legislativo e judiciário. De todos os poderes da União, dos estados, dos municípios e Distrito Federal. Obedecerão aos princípios da, aí fala aqui, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tranquilo, pessoal? Então, o artigo 37 da Constituição, ele reforça que o princípio da legalidade ele será aplicado à administração pública de qualquer poder e não apenas ao executivo. Por isso que a questão 1 ela está errada. Beleza? Show de bola. Vamos responder uma questão a mais? Vamos responder mais uma questão aqui? A questão número 2. Vamos para a questão número 2? Gente, a questão número 2 ela diz assim, ó. A questão, logicamente, CESP também, como eu falei para vocês, lá do TJ do Pará. O atributo ou característica do ato administrativo, opa, atributos do ato administrativo, tema bacana, gosta muito de cair em prova, tá? Então já mudamos de tema aqui, nós estamos falando agora de atos administrativos. Que assegura que o ato é verdadeiro, mesmo que eivado de vícios ou defeitos, até que se prove o contrário, denomina-se... E aí, galera? Pensem aí um pouquinho enquanto eu mudar a cor do ponteiro. O que é que vocês acham? Ato administrativo tem atributos. Existe um atributo que ele diz que ele assegura que o ato é verdadeiro. Até que se prove o contrário. E aí, o que é que vocês acham? É finalidade? Execuibilidade? Autoexecutoriedade? Coercibilidade? Ou presunção de legitimidade? Pessoal, aqui a gente fala da presunção de legitimidade. A presunção de legitimidade, gente, é um atributo muito interessante do ato administrativo. Por quê? A presunção de legitimidade, ela diz o seguinte, olha, o ato administrativo, quando ele é praticado, editado pelo administrador, pelo agente público, nós devemos presumir que é legítimo. O fato de presumir que é legítimo corresponde dizer que nós presumimos
que o ato ele é verdadeiro, que o ato é verdadeiro e que o ato ele é legal. Isso é a presunção de legitimidade. Como assim, professor? Quando o agente público pratica um ato administrativo, nesse momento ninguém deve contestar esse ato para não praticá-lo. Veja, a administração pública, ela lançou um edital de licitação. Perfeito. Quando ela lança o edital de licitação, as regras que estão nesse edital, elas não podem ser duvidadas pelos particulares, não. Elas devem ser cumpridas. Agora, lógico, a legislação ela determina que se o particular quiser, ele tem o direito de contestar. Contestar ele pode. E ele pode provar que aquele ato, por exemplo, aquela norma do edital, é uma norma ilegal, por exemplo, não obedece à legalidade. Ela pode fazer isso? Pode contestar. Mas até que fique provado que esse ato é um ato ilegal, ela deve obedecer o ato. Vocês compreendem isso, pessoal? Vejam só, uma coisa que as provas adoram pegar é o seguinte. Elas gostam muito de dizer que a presunção de legitimidade é um atributo absoluto. Atributo absoluto. O que está terminantemente errado. Porque não é absoluto, é relativo. Como fala, é uma presunção de legitimidade. Então presume-se, o administrador público, o agente público, ele tem fé pública de ofício. Quando ele pratica um ato, quem está praticando o ato, na verdade, não é aquela pessoa, o agente público, é a própria administração, né? Segundo a teoria do órgão público, o agente público ele é apenas uma representação do Estado. Quando ele exerce seus atos, quem na verdade está praticando é o próprio Estado. Então a gente presume, né, de acordo com o princípio da boa-fé, o princípio da segurança jurídica, a gente presume-se de que a administração pública não vai praticar um ato falso e nem ilegal. Ok? Então, nesse sentido, a gente entende que a presunção de legitimidade é que a administração pública pratica atos verdadeiros e legais, mas é garantido às outras pessoas que possam provar que aquele ato é falso ou inverídico ou ilegal. Tranquilo, pessoal? Beleza? Conseguiram entender? Então, perfeito o que diz a questão. Ela diz, olha, esse atributo, que é a presunção de legitimidade, ela assegura que o ato é verdadeiro. Mesmo se esse ato estiver viciado. Mas esse ato é verdadeiro, mesmo que ele esteja viciado. Até que se prove o contrário. Perfeito? Então vamos supor, a administração pública pratica um ato. Eu olho o ato e falo, oxe, esse ato é ilegal. Mas você deve obedecê-lo. Você só não obedece se você, sabendo que é ilegal, entrar com o recurso, entrar com a representação e assim provar que esse ato é ilegal. Tranquilo, galera? Beleza? Sem dúvidas aqui na questão 2. Galerinha, então, foi um prazer estar aqui com vocês. A gente já eu vim resolver 2 questões com vocês. Lógico, nós vamos ter mais videoaulas aqui, mais vídeos de resolução de questões. Vamos continuar mais alguns vídeos sobre a banca CESP ainda, depois vamos alternar de banca e assim vamos atender a todo o público, beleza? Antes de você sair, eu só quero que você grave aí o meu Instagram. Meu Instagram é, colocar aqui em cima, @prof Bruno Lira. Por que eu estou dando meu Instagram? Porque lá tem várias dicas de direito administrativo, pessoal. Eu sempre estou postando mais. Tem videoaula, tem dica escrita, tem comentário de questão escrita, enfim, tem muita coisa para você. Beleza? Foi um prazer estar aqui com vocês. Bons estudos e qualquer coisa, conte comigo. Forte abraço, até mais.